capítulo 4 de João. Vamos aprender um pouquinho com Davi a adorar a Deus. Esse é o nosso segundo passo. Terça-feira passada foi conhecimento. O segundo passo é adoração. Tem coisas que nós precisamos consertar nas nossas vidas, reconstruir na nossa vida, ou até mesmo iniciar na nossa vida se quisermos chegar a algum lugar. E as coisas não é na base do achismo, né? Não é a teologia do achismo que vai nos chegar a algum lugar. Nós temos que crer em Deus segundo as Escrituras. E as Escrituras nos dizem que se há alguma coisa que agrada o coração de Deus, é um homem ou uma mulher se colocando diante dele, não como um pedinte, mas como um verdadeiro adorador, o adorando em espírito e em verdade. Então os céus se movimentam nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, a nossa fundadora, missionária Aimee Semple McPherson, já contei isso para vocês aqui, num dos momentos cruciais da nossa igreja, no seu início, ainda em tendas grandes para 5, 10 mil pessoas, onde os milagres se multiplicavam, era uma coisa absolutamente nova, nos anos 20 nos Estados Unidos, uma mulher fazendo um movimento desse, percorrendo o país, inclusive o Canadá, pregando Jesus Cristo salva, batismo no Espírito Santo, cura e voltará, com ímpeto, com força. Isso movimentou também as forças das trevas, que é o que está acontecendo com alguns de vocês já, como eu já ouvi, né? Mal começamos a cruzada, já tem gente enfrentando luta. Eu avisei que essa cruzada não é para qualquer um. Você entrou na chuva, vai ter que se molhar. E se você quer obter um resultado, o primeiro resultado nosso é desalojar o diabo, é localizá-lo e não fugir dele, mas primeiro localizá-lo para depois enfrentá-lo. Mas se nós não o localizarmos, não soubermos onde ele está agindo na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nós vamos ficar atirando para todo lado. Então, esse início de cruzada é nesse propósito. Então eu costumo dizer, né, sem querer dar uma de petista no passado, né, quanto pior é melhor. Quanto pior, melhor. Nós estamos provocando a onça. A hora que a onça mostrar as garras, nós damos uma paulada na cabeça dela e acabou o problema. Até lá, tem uns passinhos a dar, não é isso? E a Aimee pregava, e ela pregava num lugar alugado. Era um campo de futebol muito grande, de futebol americano, onde ela instalou uma tenda enorme para suas cruzadas. E a rapaziada dessa universidade ficou irado, porque perderam o seu espaço justamente por uma missionária vir pregar evangelho. Então um grupinho deles, né, se reuniu, comprou um galão de querosene, com o propósito puro e simples, com aquela tenda lotada de gente, molhar a tenda e tacar fogo, simplesmente isso. Só que enquanto a Aimee pregava, o Espírito de Deus mostrava para ela um anel negro, imenso, circundando por cima a tenda. Eram como morcegos horríveis, na verdade, demônios, de mãos dadas nas pontas das asas assim, cercando aquele lugar. Quando ela sentiu o perigo, quando ela entendeu o recado de Deus, ela parou de pregar e ela começou, ela gostava disso. Eu até ontem achei um CD lá em casa, com muitos hinos que ela fez, inclusive o hino quadrangular, Ó Cruzados Avançai, com uma letra um pouco diferente, é dela. Ela fez muitos hinos, inclusive peças de teatro e até ópera. Essa mulher era fogo na roupa, né? Então quando ela pressentiu o perigo, ela parou e começou a cantar. Começou a louvar a Deus. Aquela multidão na tenda não entendeu, mas a líder estava cantando, vamos cantar junto. E dá-lhe cantar e louvar e adorar a Deus. E à medida que eles cantavam e louvavam e glória a Deus e aleluia, ela via claramente aquela teia maligna se desfazendo como papel, como pano velho, se rasgando e se afastando. Quando ela terminou de pregar, as primeiras pessoas que vieram à frente para aceitar Jesus era o grupo de rapazes que queria incendiar a tenda. Veja o poder do louvor e da adoração.
E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite com vocês, tomando como base os versículos 23 e 24 do capítulo 4 de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém? Palavra forte, não é? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Isso aqui foi um questionamento que a mulher samaritana fez a Jesus sobre o local de adoração, e Jesus disse que não interessava o local, interessava eram os adoradores, e que os adoradores não fossem formais, não fossem tímidos, mas que os adoradores que ele procurava fossem adoradores verdadeiros, que o adorassem em espírito, de coração realmente, de alma, e não apenas em manifestação física, mas de uma forma sincera, verdadeira, porque isto alegrava o seu coração. E falando em adoração, Davi, é só você olhar para os livros da Bíblia, muito especialmente, evidentemente, o livro de Salmos, que é onde se revela o coração de Davi como adorador, não é? Nós vamos ver que Davi é o maior exemplo de um adorador na Bíblia. É apresentado como um homem segundo o coração de Deus. Que Deus faça desta igreja uma igreja segundo o seu coração. Amém? E também porque era um homem em quem sobrava disposição para adorar. É talvez o homem que mais se assemelha a nós por manifestações de sua humanidade, que buscava constantemente o Deus que amava, que escrevia a ele salmos realmente maravilhosos. Davi escrevia os salmos, não era para o povo de Israel. O Davi não estava interessado em escrever um livro de música. Cada peça do livro de Salmos era uma peça única para Davi, não é? Ele compunha salmos, ele escrevia poesias, ele chorava diante de Deus quando menino, quando adolescente, como homem feito, quando perseguido por Saul, escondido nas cavernas, e depois no palácio como rei. E rei inclusive em todo Israel, né? Ele chorava, se alegrava, e a palavra de Deus nos diz que ele inclusive dançava para o seu Deus. Ele se humilhava diante do seu Deus, ele sofria por seu Deus. A verdade incontestável que a Bíblia nos mostra é que Davi teve verdadeiramente um coração de adorador. Teve um coração que eu desejo ter. Teve um coração que eu desejo, mas de todo o meu coração, que esta igreja aqui em Campo Comprido tenha. Que a gente não precise, volta e meia, como o Rodrigo fez 2 ou 3 vezes aqui, dizer, levantem as suas mãos. Que isso seja uma coisa natural, espontânea. A gente dá soco no ar quando o time da gente faz um gol. Meu Deus do céu, o que nós deveríamos fazer então, sentindo a graça, a presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua casa? E no entanto, ficamos aí, não é? Como eu ouvi um pastor muito famoso no Brasil, recém-falecido, fiquei tão indignado, porque eu tinha nele um espelho assim de pastor. Ele estava no auge no Brasil com livros, essa coisa arada toda. Nós estivemos num encontro de uma multiplicidade de pastores de todas as denominações do Brasil, num certo lugar aí no Brasil, e lá fomos ministrados, e houve um momento de louvor assim realmente maravilhoso, e pentecostal misturado com tradicionais é complicado, gente, não é mole não.
porque eles não batem palmas, eles não levantam as mãos, essa coisa arada toda, e a gente pentecostal, o jeitão que a gente está, já glória a Deus, e aleluia, levanta a mão, só não levanta os pés, você não cai do banco, né? E lá pelas tantas, depois que ele pega a palavra, uma saudação, ele teve o atrevimento de dizer que ele não levantava a mão na igreja porque ele não estava sendo assaltado. Eu fiquei tão indignado, eu fiquei tão decepcionado com aquela figura quando ele disse isso, né? Disse, meu Deus, um homem que você lê os livros e parece ter um entendimento tão extraordinário, não tem entendimento nenhum, que a coisa mais simples do mundo é aplaudir o Senhor, com alegria como nós fazemos, espontaneamente, é levantar as mãos e glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Que Deus nos dê um coração de Davi, que essa igreja, naturalmente, sem forçação de barra, seja sempre uma igreja segundo o coração de Deus, tendo, portanto, um coração de Davi, um coração de adorador, né? A gente olha para as Escrituras e a gente vê que para Davi, a adoração era como comer. A adoração para ele era uma necessidade, não é? Era uma necessidade. O seu primeiro ato como rei, eu digo como rei, eu digo quando ele foi constituído rei não só de uma parte, Israel estava dividida, Judá e Israel, mas quando a nação se uniu, ele foi o primeiro rei sobre todo Israel, não é? E então, a primeira coisa que ele foi fazer, foi buscar a arca da aliança. Esta arca que nós temos aqui, ela tem um simbolismo, e o simbolismo dela, o que ela representa é adoração a Deus, adoração a Deus. E a arca estava longe deles, a arca era peregrina, a arca chegou a estar nas mãos inclusive de inimigos de Israel, e se lascaram tudo por causa disso, enquanto não devolveram a arca, porque estava em lugar errado, no meio de um povo ímpio que nem sabia o seu significado, mas só fazia aquilo para provocar reis, como se fosse um trunfo de guerra, não é? Mas a verdade que Davi mandou buscar a arca que estava em Kiriat Jearim, é o nome do lugarejo, e trouxe para junto de si, onde ele estava, não é? Onde ele tinha o seu, vamos assim dizer, o seu quartel-general, não é? E ali nós vemos então coisas realmente maravilhosas. Se você quiser abrir o Salmo 63 comigo, olha só que coisas bonitas que Davi diz, não é? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Meu Deus, como é que um estudioso da Bíblia podia dizer uma sandice daquela? Não levantam as mãos porque não estou sendo assaltado. Estava sendo assaltado sim, num privilégio que só é dado ao povo de Deus, de levantar as mãos para um Deus único, vivo e verdadeiro, que manifesta a sua glória quando o povo se junta para adorá-lo, que faz acontecer coisas realmente extraordinárias. E para Davi, não apenas a adoração era uma necessidade, mas a adoração para Davi, deixa eu achar um texto aqui que está lá em 2 Samuel no capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, procura aí, 2 Samuel capítulo 7, versos 1 e 2, diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faça como está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E naquela mesma noite Deus falou com ele, porque Davi olhava ao seu redor e via
que agora, depois de tantas perseguições, tantas guerras, de tantas lutas, de tantas opressões, de tanta traição, hoje ele estava descansado. Ele era rei sobre todo Israel, e as coisas estavam relativamente em paz, e ele estava morando, para aquele tempo, uma casa de cedro, gente, olha, não era pouca coisa, né? Então ele morava muito bem, mas ele percebia que a arca do Senhor estava em tabernáculos, estava em tendas, e ele disse: não está certo isso. Esse é um coração que também essa igreja precisa ter. Não está certo isso, comigo está tudo bem, mas a casa de Deus está precisando de reparos. No caso dele, a casa de Deus estava precisando de construção. Ele preocupou-se em construir uma casa para a arca. Por isso, eu sou assim, eu entendo isso de Davi, sempre entendi. Meus colegas costumam dizer: mas que coisa, Rogério, cada vez que a gente vai na tua igreja tem coisa nova, você mexeu aqui, restaurou ali, renovou lá, comprou não sei o que. Não viram nada. O que nós vamos fazer ainda para a glória de Deus? Amanhã mesmo de manhã, em nome de Jesus, vou acertar todas as poltronas novas para essa igreja, para individualizar os lugares, deixar mais bonita a casa de Deus. E logo, tão logo a gente resolve os problemas do terreno, vamos acertar esse estacionamento todo, vamos construir salas, salões, para cultos, para ensaios, para o que for necessário. Nada é suficientemente grande para o nosso Deus. Precisamos passar a vida nos preocupando em construir 2 tipos de templos para o Senhor. Primeiro, um templo digno como esse, mas que pode melhorar muito. E segundo, este templo, que é o templo do Espírito Santo, que esse sim, nós precisamos melhorar muito mais, para que o Espírito do Senhor encontre abrigo nele e possa manifestar a glória de Deus também. Agora, para Davi, a adoração também, se a gente olhar Salmos como 88, 89, 84, nós vamos ver, não custa dar uma olhadinha, né? Deixa eu começar aqui no 84, pela ordem. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ah, meu Deus, faça com que todos possam enxergar esse templo dessa maneira. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. Eu desejo estar na sua casa. Eu anseio em voltar no próximo culto. E não apenas no culto da terça-feira, eu vou voltar na quinta, eu vou voltar no sábado, eu vou voltar no domingo, não é? A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do coração do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. No 88 ele diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, e que chegue a minha oração perante a tua face. Incline os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Ele estava num momento difícil, mas mesmo isso que é o maravilhoso em Davi, mesmo pedindo socorro, ele adorava a Deus. Mesmo pedindo socorro, ele estava adorando a Deus, não é? No 89 não é diferente, e assim por diante. O que eu quero dizer é que a adoração para Davi era uma coisa pessoal. Ele não dependia de estar na igreja, ele não dependia de estar com mais de 1000 pessoas como nós estamos aqui nessa noite. Em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância, ele estava adorando a Deus, no bom ou no ruim. E para Davi o interessante, a adoração não era uma coisa metódica, sabe, marcada só para terça-feira de noite. Não tinha esse metodismo, só no domingo de manhã ou só no domingo de noite. Não, ele adorava cantando. Não era uma coisa sempre igual, sempre a mesma coisa, aquela chatice, né? Ele adorava cantando, ele adorava chorando,
ele adorava bailando, ele adorava se humilhando, ele adorava, como diz no Salmo 47, aplaudir o Senhor, não é? Ou seja, ele adorava com palmas, ele adorava com a vida, ele adorava o Senhor de todas as formas que lhe eram concedidas. Ele era criativo diante de Deus, não é? E era uma coisa também para Davi, incondicional. Isto é o que mais nós temos que aprender. Adorar a Deus não importa a condição da minha conta bancária. Adorar a Deus não importa a minha condição física, cansado, às vezes doente, ou com dor de cabeça, ou viajando, ou sem tempo. Não, em qualquer tempo, por qualquer razão, em qualquer situação, Davi adorava, não tinha condições, toda e qualquer situação, ele adorava a Deus. A verdade é que a gente pode dizer, se a gente, o livro de Salmos, como eu disse, é um banho de Davi, né? O Salmo 42, ele diz assim, olha, como o servo brama, olha que coisa bonita isso, gente, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha só a paixão que ele tinha por Deus. Um pouquinho mais para frente, no Salmo 51, que também é um outro salmo muito forte, né? No verso 10, no verso 11, ele pedia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com um espírito voluntário, não é? Se ele pedia, cria em mim, ó Deus, é porque ele tinha perdido, e ele tinha perdido por causa do pecado. Ele agora aqui estava naquele momento terrível que ele viveu, que vocês conhecem, com Batseba, com a morte de Urias, o marido de Batseba, com a gravidez de Batseba, todo aquele momento terrível que ele vivia. Mesmo no momento de erro, que ele estava tentando como se pudesse ocultar um pecado, não tinha como ele resistir. Ele dizia: eu estou errado, Senhor, eu preciso mudar, eu quero voltar a ser o que eu era ontem. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, não é? Estou me sentindo sem comunhão. Em outras palavras, Davi não existiria sem a adoração. Tão diferente de nós, né? Nós não existiríamos se não tivéssemos um Deus a quem pedir. Diga que eu estou errado. Não existiríamos se não houvesse um Deus a quem nós pedirmos. Ele não existiria se não houvesse um Deus para ser adorado. Ele não existiria se não fosse nessa forma de adorador. E é isto que nós precisamos buscar no Senhor, gente. Cante louvores, cante em casa, compre CDs, compre coisa bonita. Tem tanta coisa bonita para se comprar. Tem hinos antigos aí, tradicionais, realmente maravilhosos. Hoje ainda pedi para a Jennifer me trazer lá da loja dela, lá, uma harpa cristã. Quero ler, comprei agora um livro que deve ser espetacular. É que tem uma pilha tão grande de livro lá em casa para ler, que eu nem sei por onde. Hoje mesmo já cheguei com mais desse tamanho, né? Como é que é mesmo o nome do livro, Jennifer? Hinos que nós amamos. É a história dos hinos mais extraordinários que já foram compostos por homens e mulheres de Deus, e quase sempre em tempo de aflição, como a Fanny Crosby, que nem vistas tinha e compunha coisas extraordinárias. Ouça hinos, cante louvores,
Dê liberdade ao Espírito de Deus na sua vida, na sua casa, no seu carro. Cante. Compra essas coisas, bota no carro, bota em casa no aparelhinho para tocar durante o dia. A Bíblia diz não, o mundo diz que quem canta seus males espanta. Tenta cantar um ponto de terreiro para você ver. O que você vai atrair? Só vai atrair coisa ruim. Capetada velha vem e esculhamba com a tua vida e a tua casa. Agora cante cânticos de louvor e de adoração ao nosso Deus e veja o que acontece. O céu vem até você. Quando você vê, quando você dá por si, você nem percebeu, você está falando em línguas estranhas. Então, gente, para encerrar, não é difícil entender o grande sucesso de Davi. Ele aprendeu muito cedo que fomos criados para adorar a Deus. Procure na sua Bíblia, Isaías 43, a última leitura nossa. Isaías 43. Nós fomos criados para adorar a Deus. Assim como respirar é um privilégio de gente que está viva. Está respirando? Então é porque você está vivo, né? Já percebeu que defunto não respira? Pois é. Então, o respirar é um privilégio dos vivos. Adorar é para os filhos de Deus a razão de viver, né? E o texto que diz no versículo 21, marque na sua Bíblia isso, risca aí, para não esquecer, 43, 21 de Isaías: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Para isso fomos criados, para louvarmos a Deus, e quando assim agimos,